você, e eu queria te perguntar duas coisas, né? Uma pergunta, na verdade, e outra eu queria uma dica de você. Na pergunta teve alguma coisa antes de você ir para a Irlanda, na sua pesquisa, que é o nosso ponto aqui também do podcast, que você pesquisou alguma coisa e você falou, não, vai ser assim, essa é a minha expectativa, e chegou lá, a realidade era totalmente diferente, alguma coisa que foi meio que chocante do que você esperava? E em segundo seria assim, para alguma pessoa que está indo na mesma situação que você foi, que seria um visto de estudante, trabalhar um pouquinho, isso, quais seriam as suas dicas? O que você poderia falar? Incentivar, vem, não vem? Isso aí. Junto com essa aí, se você puder falar a visão que você tinha da Irlanda e a visão que você tem do Brasil, que você tinha do Brasil e tem do Brasil agora. Sim. Eu acho que primeiro, assim, antes de eu ir, eu pesquisei bastante. Então, assim, uma dica, uma recomendação para quem quer ir para algum lugar que seja, pesquise o máximo que puder, sabe? Sempre tem YouTubers, várias informações, então, com o máximo de informação que você tiver, vai ser bom. Então, por eu ter lido bastante, pesquisado antes de ir, eu não tive um grande choque, assim, sabe? Porque eu sabia que ia ser frio, estava disposto a ficar no frio ali, né? Sabia que também não é tão fácil assim de arrumar trabalho, né? Você viu, eu consegui um trabalho, aí depois saí uma semana, depois, enfim, trabalhei de housekeeping, depois que eu trabalhei vendendo jornal também de housekeeping num hotel, limpando quartos de hotel, que foi interessante a experiência. Então, assim, pesquisar ao máximo vai impedir que você tenha um choque grande que pode ser negativo, né? Então, assim, um choque cultural grande eu não tive. Agora, o que me surpreendeu bastante, e que era justamente o que eu estava buscando, era do ambiente multicultural, né? Então, você vai ter os mercadinhos com produtos indianos, que os indianos estão vendendo lá, os chineses, você vai ter, sabe, pessoas de vários lugares. Lá tem uma população de romenos muito grande, poloneses, e, tipo, cara, para mim, isso é o que eu gosto, entendeu? Quanto mais diferente, diversificado é bom para mim, né? Então, acho que, assim, a pessoa tem que estar disposta a conviver com diferenças. Conviver, às vezes, numa casa com pessoas que trabalham em lugares diferentes, têm costumes diferentes, entendeu? Então, isso é uma coisa, assim, às vezes a pessoa mora com alguém que a pessoa nunca lava louça, por exemplo, né? Você tem que estar disposto a lidar com certos tipos de conflitos, mas aí que você cresce, entendeu? Aí que você tem uma experiência diferente e tal, né? Então, uma coisa que eu gostava muito lá é que, por exemplo, numa das primeiras casas que eu morei, a gente fazia uma festa lá com amigos, aí quem chegava com cerveja, a cerveja não cabia dentro da geladeira, porque tinha várias pessoas na casa. Então a gente pegava a cerveja e colocava do lado de fora para gelar, né? Porque estava menos 5 graus, a cerveja ficava gelada ali. E o fato de, por exemplo, eu lembro que a gente tinha reuniões onde tinha, sei lá, 3 brasileiros, um jamaicano, um colombiano, um mexicano, um árabe e um inglês britânico, tipo. E, cara, para mim isso era uma coisa incrível, de tipo, cara, olha que eu estou vivendo aqui, são pessoas de culturas diferentes. Aí eu tinha liberdade de perguntar para eles como que é no seu país, qual que é a comida que você gosta lá, qual que é as memórias que você tem de infância, enfim. Então isso era uma coisa que eu gostei demais, né? Então acho que o que seria, isso é o choque cultural, mas de uma forma positiva, né? Eu adorava ouvir das pessoas. E aí o que me deu mais vontade de falar em inglês foi quando eu tentava contar a história do Brasil ou algumas coisas do Brasil e eu tinha dificuldade no começo. Nossa. E eu falei, cara, não pode acontecer. Eu preciso contar as coisas que eu quero contar e eu preciso entender essas pessoas. Tipo, eu preciso entender como que é o país delas e como que elas vivem e o que é. Então, essa vontade, sabe, de aprender.
contar expressando o sentimento que aconteceu na hora, o feeling, aquela coisa, na mesma empolgação que você contaria para um amigo, né? Eu também sofri muito com isso e é uma coisa que dá um... você fica e aí puto. Isso eu falei, não, tem que ter brilho, tem um vídeo que o professor Clóvis de Barros fala muito disso, tem que ter brilho e você, sabe, seguir forte ali que vai, não é possível. Então, eu não admitia que eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Tipo, não é possível que eu não possa entender o que alguém está falando, cara. Eu preciso entender. Então, eu estava de noite ali, estudando para dar um melhor. E aí depois os diálogos começaram a melhorar. E aí eu comecei a conversar melhor. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu estou falando. Parece que está tudo mais tranquilo, né? Então isso, nossa, demais. Foi uma experiência que eu recomendo para as pessoas, e sabendo que você vai conviver com diferenças, você vai às vezes morar numa casa onde tem várias pessoas e cada um se comporta de um jeito e tem que ter paciência, enfim, você vai aprender bastante, mas não é mil maravilhas, né? É uma coisa que é um processo. Só que assim, de aprendizado e crescimento pessoal é fato. Você vai crescer pessoalmente, você vai ver o Brasil de outra forma, você vai ver outras culturas, as diferenças totais, entendeu? Então, você se torna um cidadão melhor, né? Quando você volta para o Brasil, por isso que quando se volta, às vezes você fica incomodado com certas coisas que acontecem, porque você fala, pô, como estava num lugar, as coisas funcionam desse jeito, por que não funciona aqui? Aí você começa a entrar numa questão de, às vezes, de até identidade, né? Como que eu volto para o meu país e alguma coisa me incomoda? Se eu cresci aqui, mas isso faz parte do aprendizado, né? Isso uma mente que se expande, nunca volta ao tamanho original. Então, né? Eu acho, a gente não comentou ainda, não falou, você está agora na Itália, mas está voltando para Dublin. Exatamente. Então eu imagino que o conselho final seria vai para Dublin, que é um lugar sensacional, com certeza. É incrível. O que eu gosto lá, o que eu busco, assim, principalmente a questão de eles tratarem muito bem os trabalhadores. Isso impede que as empresas abusem das pessoas. Você tem uma qualidade melhor e as empresas respeitam mais, entendeu? Então, essa é uma das questões, né? Mas, só que, assim, tem frio, né? Tem todas as situações, né? Mas com a lei, tipo, tem muita lei para trabalhador ou é, tipo, uma cultura deles? Respeitar? Os dois. É uma cultura deles, tipo, 40 horas semanais é o que você vai trabalhar e o cara vai fazer questão de que você não passe isso. Se caso for passar uma hora ou outra, em um momento ou outro, vai ser pago hora extra. Vai ser negociado ali e vai ser pago, entendeu? Então, isso é uma coisa que é extremamente importante para você ter um equilíbrio, entendeu? Da vida. E às vezes eu não via isso no Brasil quando eu via ou amigos ou eu mesmo quando trabalhei antes. Você deixar o seu sangue ali na empresa e então isso é uma coisa que é uma grande diferença mesmo, né? Quando se vê. E por isso, então, a questão das leis que protegem os trabalhadores e também questão cultural, né? De a sociedade funcionar de uma forma onde um respeita o outro. Por exemplo, um fator interessante lá cultural. O Luas, que é o bonde da cidade ali, né? O trenzinho que passa ali no meio da cidade, você compra o bilhete na rua e você entra nele, e a estação é na rua, é aberto, sabe? Você não precisa passar na catraca o bilhete. Então você compra e fica ali. E se você não pagar, às vezes você vai andar sem pagar. Entendeu? De vez em quando vai ter um fiscal que vai passar ali checando se você pagou a passagem ou não. Só que a maioria das pessoas, o fiscal não pode checar todo mundo, entendeu? E aí, essa é uma questão de confiança, né? Exatamente, uma questão da sociedade confiar nas pessoas. Então é um bilhete que você compra, entra ali e às vezes ninguém vai checar se você comprou ou não, entendeu? E aí óbvio que você vai ver espertinhos falando assim, vamos ali sem pagar e tal, tipo, mas, né, o grande lance é que a maioria das pessoas, a grande maioria,
elas vão e pagam normal por um respeito, né? Então, esse lance de respeito e de confiança é uma coisa acho que é um senso de também, comunidade, sabe? né? Um senso de comunidade muito Um grande. senso de comunidade. Então, isso tem em outros lugares. Por exemplo, um fato interessante aqui na Itália, é muito comum eu ando muito de bicicleta aqui, eu paro a bicicleta numa faixa de pedestre, o carro que está vindo ele vai parar automaticamente. Né? Outra coisa interessante que eu falei com um amigo meu da Suíça, o Pereba, que inclusive eu acho que você vai fazer algo com ele, de Vamos tipo... fazer também. Cara, eu achei genial isso, ele me contou, se você vai fazer uma festa na sua casa lá, é comum as pessoas colocarem, então você vai fazer uma festa na sua casa, você coloca um aviso na porta e escreve assim: estou fazendo uma celebração hoje, eu posso extrapolar um pouco no barulho, se tiver um pouco barulhento, sinta-se à vontade para vir bater na porta que a gente vai diminuir o som. Cara, olha que conceito de sociedade, de tipo, pô, eu não quero prejudicar o silêncio da pessoa, do meu vizinho, então eu vou avisar ele e deixar ele livre para, se quiser bater lá, se estiver fazendo barulho, desculpa, mas pode vir aqui pedir para baixar. Sabe, essa consciência... E já é natural do vizinho falar, pô, o cara tá comemorando um aniversário, uma coisa, eu vou deixar passar e não vou ter aquele negócio de ficar puto com o cara me avisou, o cara teve a consideração, vou deixar, é um dia, bum. Então, show assim, de bola. Que você fala, se te incomodar, vem cá e curte com nós. Exatamente, provavelmente o cara iria lá e iria curtir junto, entendeu?